Sejam bem-vindos novamente no canal Física Quântica. E o assunto de hoje é sobre uma divindade que muitos o conhecem como Buda. Então, está preparado para saber um pouco mais dessa divindade? Vamos começar. De acordo com as crenças hinduísta e budista, os chakras, ou chakras, são pontos de energia vastos, mas limitados e confinados do corpo, responsáveis por reger as nossas qualidades psicológicas. Existem 7 pontos principais no total, 4 na parte superior do corpo, responsáveis pelas propriedades mentais, e 3 na parte inferior, que controlam as propriedades instintivas. De acordo com vários depoimentos de pessoas que afirmam obter total relaxamento após as meditação, o grupo Ágina e o canal Física Quântica resolveu fazer mais um vídeo. Só que por sua vez, explicando de forma sutil o surgimento e o nascimento dessa crença ou religião, que é capaz de mudar o modo de pensar e o de agir, sem diferenças de idade ou sexo, negros ou brancos, pois somos uma só raça e um só coração. O que nos diferencia são as atitudes e religião, que muitas das vezes são questionadas. Então, vamos descobrir um pouco mais sobre a biografia de Buda. Buda, que em hindu quer dizer iluminado, foi o nome dado a Siddhartha Gautama, líder religioso que viveu na Índia, cuja bondade e sabedoria lhe valeram esse título. Buda pelos adeptos do budismo a quem alcança a iluminação, livrando-se do sofrimento humano e do processo de transmigração das almas, considerado pelos budistas o Supremo Buda. O fundador do budismo, Buda, Siddhartha Gautama, nasceu por volta do ano de 563 a.C. Localidade de Kapilavastu, capital do reino de Sakya, na região setentrional e montanhosa da Índia, que hoje faz parte do território do Nepal. Infância e juventude. Filho de Suddhodana, chefe de uma oligarquia tribal da dinastia Sakya, e de Mahamaya. Ficou órfão de mãe 7 dias após seu nascimento. Diz a tradição que, uma noite antes do parto, sua mãe sonhou que um elefante branco lhe penetrava o ventre. Os Brahmanes interpretaram que a criança se tornaria um monarca universal ou um místico de altíssima hierarquia. Um Buda. Sua mãe deu à luz ao ar livre, nas pradarias de Lumbini, durante uma visita a seus pais, local onde se ergue um monumento comemorativo. Durante o batismo de Buda, os Brahmanes se reuniram e confirmaram a profecia sobre o menino, e acrescentaram que se ele permanecesse no palácio paterno reinaria sobre o mundo. Porém, seu pai sempre o manteve na abundância e no luxo, sendo preparado para ser um guerreiro e líder político, tornando-se o seu sucessor. Com 16 anos, Buda casou-se com sua prima Yasodhara, que lhe deu um filho de nome Rahula. A busca da verdade. Nessa época, a vida na Índia era difícil. Os habitantes eram numerosos, o alimento escasso, e a divisão dos bens desigual, de modo que a fome e a miséria se integravam no dia a dia da maior parte da população. Segundo os textos sagrados, Siddhartha, jovem, rico e bem casado, tinha tudo para se sentir satisfeito, porém demonstrava tendência para a meditação e para o pensamento filosófico e espiritual. Miséria, velhice, doença e morte eram problemas dos quais jamais pensara em seus 29 anos de idade. Até descobri-los em um passeio pela cidade. Foi para ele um choque, em contraste com a beleza de sua esposa e de seu filho, e com o luxo que os rodeavam. A realidade passou a impressioná-los. Essa perplexidade foi se avolumando pouco a pouco, até o momento de raspar a cabeça em sinal de humildade, e trocar as suas luxuosas roupas pelo simples traje amarelo dos monges. Buda afastou-se do palácio, abandonando família, bens e passado, e se lançou ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Novato em questões espirituais, o andarilho juntou-se a 5 ascetas, e com eles passou a jejuar e fazer orações. Mas,
como o estômago vazio. Não lhe ensinava nada de novo. Perdeu a fé no sistema e voltou a comer. Os 5 místicos decepcionados abandonaram Gautama, que durante os 6 anos seguintes passou o seu tempo meditando em total solidão. O despertar espiritual. Conta a tradição que para meditar Gautama sentava-se à sombra de uma grande figueira, que os hindus chamam de Bodhi, e veneram como árvore sagrada. Em suas meditações ele teve visões de Mara, o demônio da paixão, que lhe atacou com chuva e raios. Ora lhe oferecia vantagens para demovê-lo de seu propósito. Após 49 dias Mara teve de se conformar com a derrota, deixando Gautama em paz. Ocorreu então o despertar espiritual que o jovem tanto procurava. Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges, a fim de transmitir o que lhe acontecera. A princípio, Gautama encontrou descrença e desconfiança. Mas pouco a pouco, encontrou seguidores que reverenciaram sua iluminação, passando a tratá-lo por Buda. Os ensinamentos de Buda. Os ensinamentos de Buda criticavam diversos aspectos do hinduísmo tradicional, mas também endossava muitos dos seus seculares conceitos. Entre esses conceitos, aceitava a ideia de que todos os seres vivos cumprem um ciclo infinito: nascimento, morte e reencarnação, um dos elementos básicos da religião hindu. Adotou também a teoria do karma, uma espécie de lei cósmica, segundo a qual o comportamento virtuoso durante uma encarnação traria recompensa em encarnações futuras, enquanto uma conduta perversa implicaria em castigo. Outro ponto em que a doutrina de Buda permaneceu fiel às instituições religiosas hindus foi a renúncia às coisas terrenas, como meio para atingir a sabedoria e a perfeição. Os monges que se consagram ao cumprimento integral das normas budistas pautam sua vida por um desprendimento total, possuem apenas a roupa que vestem e um rosário para orações. Dependem da caridade alheia. Durante 45 anos em que pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades: a velhice, a dor, a morte e a superação de tudo isso mediante a contemplação. Buda acrescentava ainda uma sentença: resumo de todo o seu pensamento, a regra de ouro: tudo o que somos é resultado do que pensamos. Os seguidores de Buda, embora desvinculado das coisas desse mundo, observam um profundo respeito por todos que nele vivem. Consideram viver em paz com seus semelhantes uma obrigação fundamental de todos os indivíduos. O espírito pacifista que leva os monges budistas ao extremo de poupar a vida até dos insetos tem origem no ensinamento do próprio Buda, que dizia: o ódio não termina com o ódio, mas com o amor. Buda fez questão de propagar que não era Deus, mas queria servir de exemplo para outras pessoas, em busca da salvação do espírito e do caminho para atingir o Dharma. O processo de amadurecimento para a plena realização espiritual.